E aí, tudo bem? Estou trazendo algumas novidades para você do Opus Giro A2, então preste atenção que esse assunto é do seu interesse. Algumas plantas de 3 suítes com 100 metros quadrados, eu tenho certeza que esse produto vai ser de interesse do seu cliente, seja para morar, seja para investimento, então fica até o final desse vídeo que está muito bacana, tá? Antes da gente falar dessas plantas, eu queria voltar num ponto muito interessante que é não só a localização, mas o que a gente está construindo no Alto do Bueno, tá? Então vamos começar sobre a região bem rapidinho, né? Então aqui a gente está no Alto do Bueno, aqui a gente tem a Avenida T4, só para você se localizar, aqui a gente tem o Garibaldi, Zé Abílio, Smart Fit, Blue Fit e o Supermercado Moreira. Mais para cá a gente tem o Hospital Premium, que recentemente foi comprado pelo grupo Mater Dei, previsão que ele cresça e vá trazer um grande fluxo de pessoas que acaba sendo interessante para o empreendimento Giro, não só para o Giro, mas também para o Telur e para a Reserva BT como um todo, mas lógico que o Giro tem essa característica, né, de ter os imóveis aí para investimento, então acaba sendo importante. Mas para a gente lembrar que essa região está crescendo cada vez mais, se tornando mais sofisticada, tendo um acesso aí a serviços, comércio, conveniência de um jeito muito importante. Isso acaba tornando a região cada vez mais interessante do ponto de vista de investimento e uma região onde você consegue fazer tudo a pé. Isso é muito importante você mostrar para o seu cliente e como isso se reflete em oportunidade de investimento, tá? Quando a gente mostra também para ele o fato de que a gente está do lado do futuro Parque do Serrinha, né? Que vai ser todo revitalizado, vai passar por uma grande transformação, é uma área equivalente a 2 vezes o Parque Vaca Brava. A gente tem que mostrar para o cliente também que isso é mais um ponto que vai fazer essa transformação e essa valorização acontecer de um jeito mais interessante ainda. Beleza, esses fatores combinados já são super importantes, mas aí quando a gente olha para isso aqui e entende que a Opus está criando uma vizinhança inteira de alto padrão, está assinando uma vizinhança inteira de alto padrão, isso tudo ganha uma importância ainda maior, né? Então, isso é outro aspecto que a gente tem que falar para o cliente, fazer ele entender que o fato da Reserva BT ser um complexo residencial, lógico que os condomínios são totalmente independentes entre si, mas de uma forma que eles são pensados todos de uma vez, né? Tornando eles harmônicos do ponto de vista paisagístico, de posição, de ter uma rua ali toda pensada, ter a questão do design, da posição das torres, da ventilação, da segurança, todo esse aspecto urbano mesmo, né? Isso acaba trazendo e colocando toda essa transformação num patamar totalmente diferente. A gente está colocando a verticalização de luxo num novo patamar. O cliente tem que entender isso, e muito fácil ele entender isso, quando você mostra esses detalhes, traz ele até aqui, né? A conversão do Telur e do Giro da Reserva BT, de fato ela acontece quando você consegue trazer o seu cliente aqui. Então, estou dando essa passada geral só para você lembrar o seu cliente de tudo isso. E, obviamente, que o Giro está bem aqui, né? Então, a Reserva BT é tudo isso, onde a gente vai ter os 7 condomínios aqui da Reserva BT, e o Giro A2 está bem aqui nessa ponta, né? Beirando aqui próximo da T4, beleza? Bom, o Giro A2 também é conhecido por ter os seus 2 topos escalonados, né? Que acaba sendo um destaque da fachada, onde a gente tem os destaques aqui das penthouses, que fez um sucesso muito grande, muito legal, tem um design muito arrojado nessa fachada. E aí, falando das tipologias, né? A gente tem nesse projeto apartamentos a partir de 42 metros quadrados, de uma suíte, passando aí para os de 2 quartos que começavam ali a partir dos 63 metros quadrados até 85 metros quadrados, e de 3 quartos de 100 metros quadrados, que inicialmente só existiam nesse pedaço da torre aqui, ó, tá? Inicialmente só existiam de 3 suítes nesse pedaço da torre, que foram todos vendidos no lançamento. E também tinha as plantas de 99 metros quadrados, com 2 suítes e piscina na varanda, as pool houses, tá? Na outra face da torre, na face da fachada da entrada da torre, tá? Vou mostrar daqui a pouco. E aí o que aconteceu? Logo no lançamento, foram todas vendidas essas unidades de 3 suítes, né? Aqui logo no lançamento. Então a gente começou a receber um grande número de pedidos de clientes que queriam apartamento de 3 suítes de 100 metros, né? Essa metragem que é
compacta, super enxuta, mas entrega uma funcionalidade super interessante das 3 suítes. Não só para clientes que queriam para morar mesmo, porque é uma região que acaba por conta de estar perto de escolas, né, do comércio, do hospital, uma série de outras coisas, mas também para investimento. O cliente está olhando apartamento pequeno para investimento, para Airbnb, que acaba que o giro acaba contemplando, né, esse perfil de investidor, mas também tem já outro perfil de cliente que entende que apartamento de 3 suítes para esse perfil de locação também vale, e vale muito bem. É super interessante, já que o universo de concorrente acaba sendo bem menor do que as outras tipologias, né? Então, você também pode mostrar para o seu cliente que isso também faz bastante sentido, tá? Mas beleza, então o que aconteceu? No lançamento, a gente tinha 3 suítes somente nesse pedaço da torre. Acabou, foi embora rapidinho. O que nós fizemos? Nessa parte da torre onde tinha só pool houses, né, nós identificamos, então, começamos a receber um grande número de pedidos para 3 suítes. O que a gente fez? Reservamos um pequeno pedaço da torre, então são pouquíssimas unidades, são somente 14 unidades que vão do 5º até o 11º andar, né, onde nós temos aqui as unidades que nós transformamos em 3 suítes. O que a gente fez? Remodelamos a planta, tiramos a piscina, mexemos na planta ali para poder entregar essa funcionalidade das 3 suítes, tá? Você vai ver aqui como é que ficou, olha que interessante. Então, você entra aqui no apartamento, você tem um lavabo, né? E você tem a sala, ok? Aqui você tem a sua cozinha, varanda, e para cá você tem as suítes, tá? Suíte principal para cá e as outras suítes para cá, ok? Então essa é a planta final 2A e a planta final 3A, tá? No book ele vai estar atualizado desse jeito, tá? Vou mandar o book novo, o book quando você olhar vai estar com essas páginas atualizadas. Aqui na sala de imersão também já está atualizado dessa forma, tá? E lá na tabela você também vai ver que final 2A e 3A, quando tiver escrito pool house, é porque são as unidades que estão daqui para cima ou aqui para baixo, né? E quando for 3 suítes, ele vai estar lá 3 suítes, que aí já não é com piscina, ok? Então você vai entender que, porque estou falando isso, porque tem uma diferença de preço, obviamente. As unidades que tem piscina com 2 suítes somente, tem um preço diferente dessas que não tem a piscina, certo? Beleza, e aqui eu vou te mostrar um detalhe, um comparativo um pouco mais detalhado de como foi essa modificação de planta, tá? Então aqui era a planta com a piscina, né? Igual tem o decorado. Então por que é legal você olhar isso aqui? Quando você chegar com o cliente aqui para olhar a planta, você pode usar o decorado como referência, você vai conseguir mostrar para ele, né, como que foi essa modificação. Então você vai chegar no decorado, olha, você tem o decorado, você tem ali a marcação onde era a mudança ali para varanda, né? Então você trouxe a varanda até aqui e tirou a piscina. Olha que legal, vou te mostrar essa transição, olha aí, tá? Então vou voltar aqui para você ver. E aí a gente mudou um pouquinho, tá? Então teve essa mudança, ok? Então dá para você entender ali pelo decorado, dá para você entender bem, pelo caderno de planta você consegue mostrar e fazer o seu cliente entender essas modificações. Então a gente consegue com essa planta entregar a funcionalidade de 3 suítes de um jeito super bacana. É um compacto de luxo, né? A linha Giro, que é super interessante em todos os sentidos, com aquele super lazer interessante. Enfim, tudo que você sabe que você encontra na linha Giro, né? Linha super premiada, enfim, tá? E junto com isso a gente conseguiu também entregar uma solução na questão de preço também bem bacana. A gente conseguiu tirar a piscina e isso acaba entregando também um preço bastante interessante para você mostrar para o seu cliente. Eu trouxe duas simulações, tá? Uma unidade de 602, que não é a mais baixa ainda era 502, mas trouxe aqui a 602, simulando aqui uma opção, né? Entrada 3 de 24.900, mensais de 1.990, semestrais de 14.900, uma única de 87.900, se eu não me engano é para outubro de 24,
Depois financiamento 479, né? Perfazendo aqui um valor de 798.660, certo? Isso aqui preço de novembro, ok? E unidade 1102 seria a mais alta aí da Prumada 2A. Entrada 3 de 24.900, mensais de 1.990, semestral de 16.900, única de 88.900, financiamento 499.600, valor 832.260. Como você já sabe, né? Isso aqui é uma simulação. Então, às vezes o cliente tem uma entrada maior, quer diminuir, sei lá, as mensais, ou quer diminuir as semestrais, quer diluir as semestrais nas mensais, enfim. Ou às vezes o cliente do agronegócio tem uma entrada, não quer pagar mensais, quer pagar só de 6 em 6 meses, dá para fazer de várias formas, tá? E outra coisa, por que é interessante você mostrar essa planta para o seu cliente, mostrar isso aqui para o seu cliente? Vou voltar num assunto bem interessante, tá? Não só para moradia, lógico que esse condomínio ele é muito interessante para moradia, porque a gente está numa região muito interessante, né? Para vários, isso aqui atende vários tipos de cliente. O cliente do interior que manda os seus filhos para estudar em Goiânia, que você tem um apartamento de 3 suítes que ele pode compartilhar com outros amigos, ou até com irmãos, enfim, outras pessoas ali que pode dividir o apartamento, acaba sendo interessante. Para a família que está começando, que é um apartamento mais compacto, mas também para investimento por locação short stay, para Airbnb, tá? Tem poucos clientes que exploram dessa forma, mas acaba que é um tipo de locação interessante, já que você tem um universo de concorrente pequeno, tá? Se você fizer conta de preço de metro quadrado, você está vendo aqui na tela, é uma oportunidade interessante também para o seu cliente, já que, de novo, você tem um universo de concorrente pequeno, você consegue aí ter uma rentabilidade também bastante interessante. Vale a pena trazer o seu cliente para essa reflexão também, beleza? Então é isso, são somente 14 unidades, vale a pena mesmo trazer o seu cliente para conhecer esses detalhes, né? Então aproveite, novembro, dezembro está aí, fazer excelentes negócios, tá? E de novo, traga o seu cliente aqui na Reserva MBT, porque a conversão acontece aqui, o cliente precisa estar aqui para conhecer tudo isso, entender que muito mais do que um projeto incrível que é o Giro 2, que é o Teluri, o que a gente está criando aqui no Alto do Bueno é realmente algo muito significativo para a cidade e para a região, tá bom? Te espero aqui, conta comigo.